NIST SP800-145. Definições NIST para computação na nuvem. The NIST Definition of Cloud Computing é uma publicação especial do National Institute of Standards and Technology, NIST, que fornece uma definição abrangente e padronizada de computação em nuvem. Ela serve como uma referência fundamental para entender os conceitos e características que definem esse paradigma. Ela define como Cloud Computing como um modelo para habilitar acesso sob demanda, onipresente e conveniente pela rede a um conjunto compartilhado de recursos de computação, configuráveis, por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços, que podem ser rapidamente provisionados e liberados, com mínimo esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços. Conceitos essenciais: autoatendimento de demanda, on-demand self-service. O consumidor pode provisionar recursos de computação como tempo de servidor e armazenamento de rede, automaticamente, conforme necessário, sem exigir interação humana com o provedor de serviços. Amplo acesso à rede, Broad Network Access. Os recursos da nuvem estão disponíveis pela rede e acessíveis por meio de mecanismos padrão usados por uma ampla variedade de dispositivos clientes, por exemplo, telefones celulares, tablets, laptops e estações de trabalho. Agrupamento de recursos, Resource Pooling. Os recursos de computação do provedor são agrupados para atender a vários consumidores usando um modelo multilocatário, com recursos físicos e virtuais atribuídos e realocados dinamicamente, de acordo com a demanda do consumidor. Há um senso de independência de localização, pois o cliente geralmente não tem controle ou conhecimento exato da localização dos recursos fornecidos, mas pode especificar a localização em um nível superior de abstração, por exemplo, país, estado ou data center. Elasticidade rápida, Rapid Elasticity. Os recursos podem ser provisionados e liberados elasticamente, em alguns casos automaticamente, para aumentar e diminuir rapidamente, proporcionalmente à demanda. Para o consumidor, os recursos disponíveis geralmente parecem ser ilimitados e podem ser apropriados em qualquer quantidade e a qualquer momento. Serviço médio, Measured Service. Os sistemas de nuvem controlam e otimizam automaticamente o uso de recursos, aproveitando uma capacidade de medição em algum nível de abstração apropriado para o tipo de serviço, por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda. O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e relatado, fornecendo transparência para o provedor e ao consumidor do serviço utilizado. Software, agora são os modelos de serviço do NIST. Vamos lá, primeiro, Software como Serviço, SaaS. O consumidor usa os aplicativos do provedor em execução na infraestrutura da nuvem. Os aplicativos são acessíveis a partir de vários dispositivos clientes, por meio de uma interface do cliente, como o navegador web, por exemplo. E-mail baseado na web. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente. Essa informação é importante, referente a SaaS. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente, incluindo redes, servidores, sistemas operacionais, armazenamento ou mesmo recursos de aplicativos individuais, com possível exceção de configurações de usuário específicas do aplicativo. O segundo modelo já seria Plataforma como Serviço, PaaS. O consumidor implanta na infraestrutura de nuvem aplicativos criados pelo consumidor usando linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas pelo provedor, por exemplo, desenvolvimento de aplicativos.
O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente, incluindo redes, servidores, sistemas operacionais ou armazenamento, mas tem controle sobre aplicativos implantados e, possivelmente, configurações do ambiente de hospedagem do aplicativo. Então, resumindo, SaaS você já utiliza um aplicativo pronto na nuvem, você não tem controle sobre a programação dele. Já o PaaS, você consegue desenvolver um aplicativo e publicá-lo na nuvem, mas você não tem controle sobre a infraestrutura que faz funcionar esse aplicativo. E o terceiro modelo de serviço seria o infraestrutura como serviço, IaaS. O servidor provisiona o processamento, armazenamento, redes e outros recursos computacionais fundamentais, onde pode implantar e executar software arbitrário, que pode incluir sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento e aplicativos implantados e, possivelmente, controle limitado de componentes de rede selecionados, por exemplo, firewalls de host. Então, esse terceiro modelo é o modelo que o usuário tem mais controle na nuvem. Então, ele consegue ter controle sobre o sistema operacional, consegue instalar o sistema operacional, consegue provisionar o espaço que ele vai utilizar do sistema operacional e os programas que estão dentro do sistema operacional, por exemplo. Ok? Agora, vamos para os modelos de implantação. Então, os modelos de implantação podem ser a nuvem privada, que é o Private Cloud. A infraestrutura de nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma única organização, compreendendo vários consumidores, por exemplo, unidades de negócio. Ela pode ser gerenciada pela organização ou por um terceiro, e pode existir on-premises ou off-premises. O segundo modelo de implantação é nuvem comunitária, Community Cloud. A infraestrutura de nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma comunidade específica de consumidores, de organização, que tem preocupações compartilhadas, por exemplo, missões, requisitos de segurança, política e conformidade. Ela pode ser gerenciada pelas organizações ou por um terceiro e pode existir on-premises ou off-premises. O terceiro modelo de implantação seria a nuvem pública, Public Cloud. A infraestrutura da nuvem é provisionada para uso aberto ao público geral. Ela pode ser gerenciada por uma organização empresarial, acadêmica ou governamental, ou por uma combinação delas. Ela existe nas instalações do provedor da nuvem. E a nuvem híbrida, Hybrid Cloud. A infraestrutura da nuvem é uma composição de duas ou mais nuvens distintas, privadas, comunitárias ou públicas, que parecem entidades únicas, mas são vinculadas por tecnologias que permitem a portabilidade de dados e aplicativos, por exemplo, bursting de nuvem para balanceamento de carga entre nuvens. Enfim,